Em 1307, um grupo de cavaleiros foi preso sob acusação de heresia, conspiração e adoração de símbolos estranhos. Seus líderes foram torturados. Muitos morreram. E outros simplesmente desapareceram. Mas o mais estranho de tudo não foi a violência, foi o silêncio que se seguiu. Porque parte do que esses homens carregavam consigo não era ouro, nem poder político, mas conhecimento. E esse conhecimento não desapareceu. Ele foi escondido, codificado e, segundo muitos estudiosos, preservado por uma fraternidade que cresceria séculos depois com um novo nome, maçonaria. Hoje você vai entender como os Cavaleiros Templários, aqueles guerreiros santos que diziam proteger os peregrinos na Terra Santa, podem ter plantado as raízes de algo muito maior e mais duradouro, uma tradição iniciática que atravessou os séculos sob o véu do simbolismo. Mas antes de mergulhar nessa história oculta, se inscreve no canal e deixa o seu like agora mesmo. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e ajuda a levar esse conhecimento a mais buscadores como você. Agora vamos voltar alguns séculos no tempo. Os templários eram mais do que soldados. Eles eram monges guerreiros, estrategistas, administradores e, como muitos suspeitam, guardiões de mistérios espirituais profundos. Documentos históricos mostram que, ao longo de suas expedições à Terra Santa, eles tiveram acesso a manuscritos antigos, contatos com mestres sufis e estudiosos do Oriente, e até escavações em locais sagrados de Jerusalém. O que eles encontraram ali ninguém sabe ao certo. Mas há registros de que voltaram diferentes. Criaram rituais secretos. Adotaram símbolos. Estabeleceram uma estrutura interna que lembrava muito mais uma escola de mistérios do que uma simples ordem militar. E aqui começa o elo com a maçonaria. Vários estudiosos, como o historiador francês Gérard Sede e o escritor John J. Robinson, apontam semelhanças intrigantes entre os dois grupos. A hierarquia, os símbolos, os rituais iniciáticos, o uso do silêncio como ferramenta sagrada, a reverência a um arquétipo de luz, construção e reconstrução, tudo isso sugere que os templários deixaram um legado muito mais espiritual do que militar. Mas se isso é verdade, por que não se fala abertamente sobre essa ligação? Porque ela nunca foi oficial. A maçonaria, como organização moderna, não declara descendência direta dos templários. Mas suas lendas internas, especialmente nos altos graus do rito escocês antigo e aceito, falam sobre a fuga dos cavaleiros e a fundação de sociedades secretas na Escócia, onde teriam plantado as sementes do que viria a ser a maçonaria especulativa. E tem mais, alguns símbolos usados pelos templários aparecem em templos maçônicos até hoje. A cruz patada, o círculo com o ponto central, a espada que aponta para o coração, o juramento de silêncio, a busca pelo templo interior. Esses símbolos não são apenas decorativos. Eles representam estados de consciência, fases da alma, passos de uma jornada interior que era comum aos iniciados de todas as épocas. E aqui entra a transformação. Porque à medida que a maçonaria foi se afastando da construção literal de catedrais e começou a focar na edificação do templo interior, ela se aproximou ainda mais do ideal templário. Não basta lutar por fora. É preciso vencer por dentro. E essa chave muda tudo. O cavaleiro templário de verdade não era apenas aquele que empunhava a espada, mas o que dominava o próprio ego. O maçom verdadeiro não é só aquele que conhece os símbolos, mas o que os vive. E quando você entende isso, começa a perceber o que essas ordens estavam tentando nos dizer o tempo todo, que a verdadeira batalha é espiritual, que o maior inimigo mora dentro, que o verdadeiro segredo não está escondido em documentos, mas na sua capacidade de olhar para si mesmo com coragem. Eu ouvi certa vez uma história contada por um iniciado do rito templário dentro da maçonaria. Ele dizia que, no grau mais simbólico, o candidato não recebia uma espada, mas era questionado: você está pronto para morrer por uma verdade que o mundo não entende? Essa pergunta me acompanhou por meses. Porque ela não é sobre sacrifício literal, mas sobre transformação profunda. Sobre abandonar a persona. Sobre deixar morrer o velho eu para que o novo possa emergir. E isso, meu amigo, é iluminação. É por isso que tantos buscadores se encantam pela história dos templários. Não pela capa vermelha ou pelas lendas de tesouros enterrados. Mas porque, em algum nível, sentem que ali existia algo mais. Algo que foi escondido, mas não perdido. E é isso que a maçonaria tenta resgatar. Nos rituais, nos símbolos, nos graus iniciáticos, existe uma tentativa de refazer esse caminho.
de reconstruir aquilo que foi quebrado, de lembrar uma linhagem espiritual que atravessa os séculos como um rio subterrâneo. Você pode estar sentindo esse chamado agora. Talvez porque algo dentro de você reconhece esse código. Talvez porque você esteja pronto para deixar o papel de espectador e assumir o de iniciado. Mas atenção, esse caminho não é feito de respostas fáceis. Ele é feito de perguntas que ninguém pode responder por você. E essa é a beleza do processo. Se esse vídeo te provocou de alguma forma, compartilha com alguém que também está buscando. Deixa o like. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa conexão entre templários e maçonaria. Eu leio tudo e quero continuar esse diálogo com você. Nos próximos vídeos, vamos seguir desvendando os segredos simbólicos dessas tradições e como aplicá-los, na prática, no seu processo de despertar. Porque esse canal não é só sobre história. É sobre verdade. E toda verdade real começa com coragem. Até o próximo mergulho.